Amigos cafeicultores, a escolha da variedade é muito importante. Nós já falamos sobre aquilo que remete ao perfil do produtor. Nesse segundo episódio, nós vamos falar do local que essa lavoura vai ser plantada. Nós vamos entrar em detalhes como temperatura, vamos entrar em detalhes como fertilidade e também como topoclima daquele local. Nos acompanhe, vai ser bem interessante. Antes de entrar no tema, eu queria falar para você, cafeicultor, você está gostando desse episódio? Não deixe de deixar um joinha para nós, vai lá, deixa um joinha, comente se quiser, fale de que cidade que você está, faça seu comentário, a sua pergunta, a gente sempre vai lá, responde e vocês também nos ajudam a seguir com novos episódios de interesse de vocês. Dando continuidade à série sobre variedade de café, eu estou aqui em Goiás. Eu estou aqui no Centro de Validação de Tecnologias, que é uma parceria do Instituto Federal Câmara de Moçambique com a Cochupé, e vamos continuar falando de variedade. Estou aqui com o Felipe, estou aqui com o Mário e vamos entrar nesse tema. Vamos continuar o bate-papo aqui, professor Mário. Além dessas características do pacote tecnológico, do perfil do produtor, nós temos que olhar para a área, né, Mário? Essa área que vai ser implementada uma cultura que vai ficar ali por 20, 30 anos. Vamos falar um pouco disso, Mário? Gui, com certeza o cafeicultor, antes de mais nada, tem que conhecer muito bem a sua propriedade e saber locar as cultivares de acordo com a característica de cada gleba, por assim dizer, né? Então eu não posso plantar uma cultivar de ciclo tardio numa face noruega, né? Esse café vai demorar demais para amadurecer, né? Por outro lado, eu tenho que ter muito cuidado com essas faces muito expostas ao solo, né? Quais são as cultivares que aguentam maior, por assim dizer, luminosidade, né? Que não vai dar tanta requeima, não vai ter tanta escaldadura, né? Ter muito cuidado com o magnésio com relação a isso também, que é primordial, né? Então nós temos que ter sempre aquelas cultivares que são mais resilientes, né? Um catuai, o 99, o 144, aqui no sul de Minas, o antigo catuai amarelo, 47, que o pessoal adorava, né? Então tem que fazer parte, entre aspas, desse pacote, né? E muito cuidado aonde vai plantar o café, né? Nós vimos que nos últimos anos o pessoal perdeu o medo da geada e baixou muito a altura das lavouras, né? E aproveitando o gancho que o Mário falou de geada, Felipe, lá na época da geada, você mandou uma foto. No caso dessa foto que eu te mandei, né, a Cauã novo e a Cauama, né, comportamento bem distinto entre elas, né? O Cauã novo queimou e o Acauama do lado e não queimou tanto. No entanto, a gente percebe, Gui, que as cultivares de porte alto também não queimaram. E algumas de porte baixo resistiram mais. O que a gente percebe é que essas que resistiram mais, elas estavam sofrendo mais a seca. Entendi. Então, provavelmente, elas tinham conteúdo de água nas folhas menor e por isso elas queimaram menos. Então fica a dica, cafeicultor, para você que é cafeicultor irrigante e está numa área sujeita a geada, você deve pensar em fazer o estresse hídrico, deixar essa área sem água nesse período de maior risco. Tá certo, professor? Tá certo, porque realmente, se a gente comparar um catuai, por exemplo, com o Mundo Novo, o catuai tem um pouco mais de água que o Mundo Novo. Reforça tudo isso que a gente está falando. O catuai tem uma propensão de queimar mais em algumas situações. Agora, quando a geada é forte, aí infelizmente pega tudo. Beleza, essa parte do frio nós já falamos. E o outro extremo? E o calor? Vamos falar um pouco disso, Mário? Você tem visto também algumas variedades com melhor comportamento quando é muito quente? O Guiel está um material mais resiliente, né? São essas cultivares às vezes um pouco mais antigas, né? E que tem um comportamento melhor. Gente, é sabido que o catuai resiste, principalmente o vermelho, resiste mais à seca, né? Com relação às cultivares de porte alto, né? Que são mais sensíveis em relação à seca, né? E aí, professor, tem material que aguenta mais seca, mais calor?
A gente tem aí, das 43 cultivares, uma cultivar parece que ela está com uma produtividade um pouco maior, que é o MG 1295. Nas diversas fazendas que eu acompanho, quem me chamou a atenção foi o cultivar Tupi. Tanto é que eu levei para o professor colocar aí no banco de variedades em Goiás. Outro ponto muito importante na escolha da variedade é se ela é resistente à praga e doença. Vamos falar um pouquinho disso, professor? E aí eu logo lhe pergunto, tem material realmente resistente à ferrugem? Tem materiais aí com resistência à ferrugem, né? Tem tolerância também, né, professor? Tem tolerância também. Mas o que acontece, que é importante dizer que hoje, vou pegar uma cultivar Aranã, por exemplo, né, que ela tem o rótulo de ser imune à ferrugem. Muito provavelmente daqui a alguns anos, não sabemos daqui quantos anos, ela vai deixar de ser. Por quê? Vão existir novas raças que vão sendo selecionadas de ferrugem, seleção natural mesmo, né? Que vai atacar essa cultivar. Então é importante que, mesmo que você saiba que esteja plantando uma cultivar resistente, que você fique de olho. Essa questão de resistência, Mário, se o local, por exemplo, for um local muito montanhoso, por exemplo, o produtor deve levar isso em consideração, né? Pela dificuldade, inclusive, de aplicar fungicida, né? Uma opção seria usar os fungicidas via solo, né? Mas é muito mais tranquilo quando você trabalha com a cultivar resistente, né? Você, com a aplicação de solo, talvez você passe o ano inteiro sem ter o problema de ferrugem nas cultivares resistentes, o que não aconteceria com a cultivar altamente susceptível, como o bourbon, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Mas um aspecto que nunca pode ser negligenciado para ter um bom controle de pragas e doenças é o aspecto nutricional, né? O balanço, o equilíbrio é tudo. Uma planta bem nutrida, ela tem uma capacidade maior de resistir a algumas doenças e pragas. Isso aí, Mário, você tocou num ponto excelente, que aí uma dúvida que eu tiro para o professor. A variedade que é resistente à ferrugem, ela é mais sensível a cercose? Parece que no campo esse comportamento acontece dessa forma. A gente né? vê muito disso. A gente vê muito isso, mas é porque às vezes o produtor relaxa no controle de doença, né? Porque os defensivos que controlam a ferrugem normalmente também controlam a cercosporiose e acaba a cercosporiose aparecendo mais, né? E tem a questão nutricional também, né? Não é que ele é resistente à ferrugem, que ele vai... Normalmente o resistente vai precisar de mais nutrição, né, professor? A gente vê em alguns trabalhos que, se a gente fizer controle fitossanitário mesmo nessas cultivares resistentes à ferrugem, para controlar inclusive a cercosporiose, né, a cultivar responde muito bem, né? O que acontece? Para a planta expressar essa resistência, ela gasta energia. Então essa energia podia virar fruto. Né? Então é importante você cuidar, né, do controle fitossanitário dessas cultivares para que elas consigam produzir bem. Mas qual que seria a vantagem então de ter uma cultivar resistente? Você evita escape. É uma época que chove demais, que você não consegue entrar na lavoura, atrasa a aplicação, né? Essas ferrugens tardias que acontecem em anos que chove bastante, na época para lá de maio, né? Isso. Costuma dar umas ferrugens aí. Você não pode aplicar porque você está colhendo, vai dar resíduo. Perfeito. Então você não consegue fazer o defensivo na época da colheita. Já as resistentes conseguem resistir bem esse período. Para finalizar essa parte de resistência, Mário, nós estamos tendo muita renovação de lavoura onde era café. E às vezes tem caso de ter nematóide. O ideal seria plantar uma cultivar que tenha resistência a esse patógeno, né? Porque a planta resiste muito mais e vai desenvolver muito melhor, né? E associado a isso também, hoje nós temos bons nematicidas biológicos, tá? O nematicida biológico hoje está sendo mais efetivo que o químico. Olha só. Então você plantando uma cultivar resistente, associado ainda a um nematicida biológico, você realmente tem um tratamento que é muito bom. Qual variedade aqui resistente você vai mostrar para nós, Felipe? A gente tem aqui o Acauã novo, né? O IPR 106,
o IPR 107, Paraíso Catiguá, né? Tem várias outras cultivares aí que a gente tem resistência a nematóides. Um outro ponto importantíssimo, Mário, em relação do local onde vai ser implantada essa lavoura, é a questão da altitude, né? Eu trabalho com muita gente que faz café especial e você vê nitidamente a diferença de produtividade dessas áreas. Você também confirma isso? Confirmo, Gui. Nós acompanhamos uma fazenda em São Sebastião da Grama, a fazenda Santa Lina, da Tuca, né? Realmente você vê esse grande diferencial com relação ao bourbon, seja vermelho, seja amarelo, quando implantado em altitudes maiores. Isso aí, né, Felipe? Tem material que varia de acordo com a altitude. Então, o bourbon realmente é uma cultivar a ser plantada aí numa região mais alta e também ele não é resistente à ferrugem, pelo contrário, eu acho que todas as raças de ferrugem pegam no bourbon. Gosta dele. Então, a gente precisa ter um cuidado, tanto fitossanitário quanto na parte também da fertilidade, que é um cafeeiro que exige uma fertilidade mais alta para produzir bem com qualidade. Não adianta plantar um café só pensando em qualidade, ele tem que pensar também como que é a adaptação, né, naquela altitude, naquele topoclima, né? Quando nós estamos falando de altitude, não quer dizer que você consegue produzir café bom só numa altitude mais alta. Você consegue também numa altitude menor, não é isso, professor? Aí entra muito mais o esmero, o cuidado do produtor na pós-colheita, no trato da lavoura, para produzir um café de qualidade. O próprio processamento, né, se é um cereja descascado, nessa situação seria até mais adequado você fazer, porque você consegue preservar mais a qualidade nesses ambientes de altitudes mais baixas e mais quentes também. Quer dizer, Mário, não é só a variedade e nem a altitude que vai mandar nessa qualidade, não é isso? A qualidade, ela é sensorial e ela é de aspecto, né? Isso aí é perfeitamente possível, desde que o cafeicultor tenha todo o esmero, todo o cuidado, toda a higiene no processo, ele vai ter a qualidade desejada, né? E o cafeicultor, ele tem que monitorar, ele tem que fazer o levantamento prévio para ele saber aonde ele vai ter o maior potencial de qualidade. O cafeicultor, ele tem que procurar um técnico que ele realmente confie. Esse técnico tem que estar muito bem preparado e às vezes até muito mais importante do que isso, ele tem que adquirir a muda dele de um viveiriço idôneo ou, se ele faz o viveiro, adquirir essa semente de um produtor de semente idôneo que realmente tem a nota fiscal dessa semente e que ateste a procedência dessa semente. Perfeito, moçada. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio. Até o próximo.